Fala pessoal, eu sou o Lito Aguiar e esse é mais um episódio do Pantec, seu podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma do grupo Jovem Pan. Nossos episódios eles vão ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no Spotify e no YouTube. Então fique ligado, já dá um like aí no vídeo, pega o link, compartilha naquele teu grupo ali de tecnologia, de inovação, de negócios, né? Seja o primeiro a compartilhar esse conteúdo que hoje está incrível. Nós vamos falar sobre vendas. Quem não quer vender mais, né? Quem não quer tracionar a sua empresa, os seus negócios através das vendas. E nós vamos falar aqui com o Gustavo, onde o nome dele já induz o nosso tema, né? Já começa por aí. Nós vamos falar com o Gustavo Sales, ou melhor, Gustavo Salles, da Sales Hunter, né? Uma empresa especializada em treinamento e recrutamento na área de vendas, que todo mundo se interessa, não é? E queria começar primeiro te agradecendo muito por estar aqui com a gente, Gustavo, ter aceitado o nosso convite para conversar um pouquinho sobre vendas, que é um assunto viciante, né? Que eu gosto bastante. E, cara, eu queria já começar te provocando sobre um projeto que você tem, de um curso de formação aí de vendedores, de vendas, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, que tem um impacto social bacana. Enfim, já começa explicando aí pra gente aí como é que é esse projeto, cara. Maravilha. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder fazer parte dessa iniciativa, ainda mais sabendo que acabou de começar, né, as primeiras entrevistas, então ainda mais legal poder ser chamado aí logo no começo e conversar com a audiência de vocês. Bom, só me apresentando brevemente, eu sou o CEO fundador da Sales Hunter, que é uma startup aqui de Florianópolis. Como você bem colocou, a gente é focado em formar e recrutar profissionais de vendas, especificamente para outras startups, empresas de tecnologia em geral. E a empresa, esse é o 6º ano de vida. Há 2 anos atrás a gente percebeu que, obviamente, existe um gap no mercado de tecnologia no quesito mão de obra. Então tem muita vaga aberta, porém a dificuldade enorme das empresas em preencher essas vagas com profissionais qualificados. E aí depois de alguns anos nesse mercado de recrutamento, comecei a perceber que se a gente não formar e inserir novos profissionais nesse mercado, a gente está só tirando de uma empresa, colocando na outra, inflacionando o mercado e não está resolvendo o problema na raiz. Então a gente criou esse programa de formação, que é o SDR agora. Então o SDR é o conceito de pré-vendas, né? O profissional que faz aí prospecção, qualificação de negócios, que é um cargo de entrada, é uma função muitas vezes de um profissional júnior ou alguém que está em transição de carreira. E a gente entende que com um treinamento adequado, esse profissional em poucos meses consegue se recolocar no mercado de tecnologia. Então um exemplo, um vendedor de shopping, por exemplo, que trabalha de domingo a domingo, com horário apertado, muitas vezes com baixa qualidade de vida e equilíbrio pessoal profissional e com limitação dos seus ganhos. Esse profissional às vezes tem um tino comercial, tem uma energia de vendas e ele sabe fazer uma série de coisas, de técnicas de vendas que às vezes ele nem sabe que são técnicas de vendas. Então a gente identificou que tinha um potencial muito grande em atrair esse tipo de pessoa, de profissional, e trazer para o mercado de tecnologia com a ideia de trabalhar de segunda a sexta, trabalhar de forma híbrida, vender produtos com potenciais de ganho maiores. E aí, com isso a gente criou esse curso que é o SDR Agora. E recentemente a gente teve uma parceria incrível com a Prefeitura de Florianópolis, né, através do Floripa Mais Tech, que é hoje a principal iniciativa aí da cidade em termos de formação, empregabilidade. E a gente teve o prazer de montar uma turma, juntamente com o Floripa Mais Tech, para justamente capacitar profissionais que estão na trilha do Floripa Mais Tech na parte de vendas. Então foi uma iniciativa nova dentro do stack de cursos, né, de formações, atualmente mais focado ali em programação, UX e outras áreas, e a gente encontrou um potencial de fazer essa parceria. Então agora a gente formou a primeira turma, foi uma turma inicial de 15 pessoas, 14 se formaram, e a gente teve um evento lá na Auto QI, que é uma empresa de software, né, bem conhecida na área de construção civil, que é cliente da Sales Hunter, e abriu as portas justamente para fazer esse evento de formação. E foi muito legal, né, porque além do trabalho de fato de colocar mais gente no mercado e ajudar o ecossistema como um todo, tem um impacto social muito forte, né, Lito, que você estava comentando ali no início. Então a gente criou um processo de seleção que inclusive nem olha currículo. A gente não está preocupado com o currículo, a gente não está preocupado com a origem, não está preocupado com a idade, a gente não faz perguntas pessoais para selecionar as pessoas. O que a gente faz é
testar essas pessoas, dar oportunidade para que elas passem por um processo seletivo com algumas etapas e no final selecionar aquelas que fazem mais sentido e que estão realmente prontas para fazer parte desse curso. Olha só, isso aí já tem uma coisa muito bacana. Então vocês já são disruptivos nesse sentido, né? O processo de vocês não é um processo de RH, vamos dizer assim, como diz by the book, né? Exatamente. Então, me manda teu currículo, que eu vou olhar teu currículo e se eu achar interessante eu entro em contato. Já não é assim. Não é assim. Já não é assim. Então, vocês analisam muito, pelo que eu entendi, a vontade da pessoa também. Então, a pessoa quer aquilo, quer se desenvolver e tudo mais. Mas existem outros pré-requisitos que são analisados que não estão vinculados ao currículo em si? Certo. São duas etapas nesse processo seletivo. A primeira é através de um Hunter Bot, que a gente chama, né, que basicamente é um chatbot para entender disponibilidade, interesse, possibilidades de trabalho, de ganho. Então, fazer um alinhamento de expectativas inicial. A partir dali, esse aluno que é selecionado para a segunda etapa, ele envia materiais como se fossem testes, né? Vídeos, áudios, mensagens, enfim, que a gente pede para poder avaliar a comunicação, a oratória, desenvoltura, capacidade de síntese. Então a gente junta todos esses critérios de seleção inicial, de disponibilidade e interesse, com o engajamento no processo e o desempenho na parte prática. E a partir dali convida esse aluno a ganhar uma bolsa gratuita, né? Então o programa justamente... gratuito. Exatamente. O curso ele oferece bolsas gratuitas, né? Então todo mês a gente abre a seleção e no final esses talentos são conectados com o mercado, né? Então o curso ele não tem necessariamente um enfoque voltado para algum tipo de questão social, mas na prática ele tem um impacto muito forte em cima disso, né? Como eu citei, a gente tem um processo de seleção que diria assim, cego, né? Então a gente não está olhando currículo, foto, questões pessoais, e a gente gosta muito de expandir, né, diria assim, os nossos horizontes, né? Então, casos específicos, assim, a gente tem muitas histórias muito legais, sabe, Lito? E isso é o que motiva a continuar fazendo o curso, inclusive, né? Promovendo esse curso. É conseguir ver o impacto na vida das pessoas. E depois isso gera um impacto também nas empresas, né? Então, até contando uma história que a gente teve na semana passada, né, na própria AutoQI, eles se tornaram clientes da Sales Hunter a partir de um profissional que foi treinado no nosso curso e foi trabalhar na empresa. E, curiosamente, ele trabalhava antes, sabe fazendo o que, Lito? Vendendo caldo de cana na praia. Olha um quiosque. Só. Aí eu te pergunto, mas ele sabe vender tecnologia? Ele não sabe, mas tu imagina a resiliência, a vontade, a determinação, uma série de características, de habilidades, de comportamento que preparam esse profissional para ir para o mercado de tecnologia, né? Então, existem coisas muito mais difíceis de vender, né, e de trabalhar do que numa empresa de tecnologia. Então, a gente olha muito para isso, né? E esse profissional, depois de passar pela capacitação do SDR agora, ele está se destacando lá na AutoQI. E aí, esse destaque de força de vontade chamou a atenção da empresa. Pô, o que é esse curso, né? O que esse profissional passou que teve uma mudança tão grande, né? E a partir dali, são vários outros casos, assim, super legais, né? Não só da AutoQI, mas de outras empresas que a gente pôde impactar. Mas esse rapaz, que ele fez o curso com vocês, se destacou no curso como um todo e hoje ele está empregado. Na AutoQI. Na AutoQI mesmo. Está se destacando na AutoQI. E aí, a partir desse destaque, é que gerou o avanço da parceria. Uma curiosidade aí nesse processo. Durante o processo que vocês acompanharam, aí na turma que ele estava se desenvolvendo com vocês, o que brilhou o olho? Você olhou esse cara assim, nossa, olha só. Realmente esse cara é fora da curva. Ou com certeza deve ter sido um conjunto de coisas, né? Mas, enfim, só para a audiência ficar ligada assim um pouco. Olha, eu diria que a principal foi a ótima comunicação que ele teve desde o ponto inicial de entrada, de alinhamento de expectativas, de respeitar os prazos, de fazer as entregas. Processo. O processo da parte dele. Essa demonstração de interesse, né? Então, sempre que me perguntam quais são características, por exemplo, desse profissional que está buscando entrar no mercado, é não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Então, ele foi atrás das atividades, dos feedbacks, mostrava interesse. Quando a gente não procurava ele vinha atrás, procurava. Então ele não se contenta com pouco. Acho que essa é uma característica, né? Ser obstinado ali em conseguir algo a mais. E outra coisa que me chamou a atenção, como é que funciona, cara, essa questão de que você tá falando que tem gente mais velha, vamos dizer assim, porque existe aí um estereótipo de jovens na área de tecnologia e não é bem assim, né? Então tem muita gente
boa e capacitada com idade maior. Mas como é que é esse paradigma? Porque existe tanto do mercado, talvez, um pré-conceito em relação da idade, mas também deve existir do próprio profissional de que eu não vou conseguir me inserir nesse segmento, porque é um segmento que, de repente, muitos termos que eu não conheço, coisas que eu não vou conseguir. Existe esse desequilíbrio de uma parte ou de outra também? Como é que isso funciona? Infelizmente, sim, Lito. Existe. Muitas empresas ainda, principalmente tecnologia, empresas com fundadores mais jovens, que ainda não estão muito acostumados a trabalhar com outras gerações, costumam ter bloqueios com relação a isso. Então, a gente, infelizmente, recebe ainda isso toda semana, né? Seja um teto de idade, seja uma faixa de idade que a pessoa, né, que a empresa está buscando. E a gente não vê nenhum valor nisso, né? A gente sabe que, no final das contas, a empresa contrata quem ela quer, a gente não obriga ela, mas a gente entende que isso cada vez vai fazer menos diferença dentro de um processo seletivo. Até um tempo atrás, 2 anos atrás, isso estava muito, muito forte, né? O ponto de vista de vamos contratar jovens para as startups. Sabe o que eu tenho visto, Lito? Que nos últimos 1 a 2 anos, tem muita gente que pouca experiência profissional, experiências às vezes muito rasas, muito cômodas, na geração mais recente de trabalho, que não tem força de vontade, que não resiste a problema, que não consegue, às vezes, receber um feedback e trabalhar aquele feedback sem ficar irritado. Uma série de variáveis que eu tenho visto agora o contrário, né? Então, felizmente, eu tenho visto o contrário. Então, que coisa boa. Eu quero alguém que já tem uma experiência profissional, que já trabalhou em empresas tradicionais e que já ralou e que vai chegar aqui e vai ter uma perspectiva muito diferente da nossa empresa. Então, eu tenho visto não só alguns movimentos de contratação de pessoas 50 a mais, mas um movimento contrário, de assim, eu não quero alguém que está muito imaturo ainda na carreira, eu quero alguém que já tem uma experiência profissional para poder ter mais consistência no cargo, né? Isso, obviamente, que acaba ainda entrando mais na faixa dos 30 para os 40 anos, né? E a gente continua tendo esse problema do etarismo, principalmente a partir dos 50 anos. E falando especificamente de vendas, eu tenho a seguinte tese, né? Eu acredito que a pessoa que tem 20, 30 anos de experiência, ela tem muito conteúdo legal para falar, ela tem muita história, ela consegue criar conexão com o outro lado. É muito maior, né? Ela já tem, mesmo tendo ambição, ela já sabe aonde ela tá na sua vida profissional e pessoal, e ela não vai querer pular etapas de forma desesperada, ou às vezes sem entender o próximo passo. Então eu tenho visto sim algumas empresas que estão olhando para isso, que estão dando oportunidades para profissionais 50 a mais na área comercial, falando especificamente da pré-venda, né? Cargos de entrada. Quando a gente vai falar de vagas de vendas, de especialista, isso já não é tanto um problema, né? Se a gente falar de big techs, de empresas de tecnologia mais robustas, normal, executivos sêniores com experiência larga, mas falando especificamente dessa função de entrada, né? Então, muita gente costuma colocar esse bloqueio. O SDR é um profissional muito júnior, ganha muito pouco, então eu não posso ter alguém que tem mais de 50 anos e que vai ter uma expectativa de ganho muito desalinhada. Cara, mas às vezes uma negociação que faça sentido, um trabalho híbrido, um potencial de variável, aquele profissional pode ter muito mais lenha para queimar do que você imagina. Então, eu tenho incentivado muito isso. Que legal isso. E isso tem acontecido mais. Isso tem acontecido nesses cursos que você tem aplicado junto com a prefeitura, né? Queria que tu explicasse um pouquinho melhor como é que é esse projeto, onde é que a prefeitura entra nessa história toda, como é que foi, né, esse casamento de vocês com a prefeitura. Perfeito. Lito, o curso tem 2 anos, tá? Nesses 2 anos, a gente já fez 8 turmas, formou um pouco mais de 200 pessoas. No final do ano passado, a nossa taxa de empregabilidade, ela supera 50%. Nossa! Tá? É lógico que nem todos os alunos que entraram permaneceram nas suas empresas depois de todo o período. A área de vendas tem um turnover, isso acontece, mas que pessoas que não tinham experiência fizeram o curso, mais da metade conseguiu pelo menos um emprego como SDR após fazer a capacitação. E aí, depois de validar a qualidade do curso, de desenvolver bem a ementa, a gente acabou encontrando, né, a pessoal da prefeitura e entendeu que tinha espaço para plugar a capacitação que a gente já tinha pronta com todo o ecossistema do Floripa Mais Tech e aproveitar muitos daqueles alunos que eventualmente não seriam aprovados nos principais programas de desenvolvimento ou que tinham mais aptidão para comercial do que para desenvolvimento de software. E a partir dali surgiu esse namoro. E essa turma foi uma turma inicial, a gente está agora
combinando quais serão as próximas turmas e datas, ainda não tem uma data específica para a próxima turma, em parceria com o Floripa Mais Tech, né, que é a turma que a gente formou na última semana. Nessa turma, então, como eu citei aqui antes, né, a gente teve profissional 50+, a gente tinha venezuelano, a gente tinha motoristas de aplicativo, a gente tinha vendedores de comércio, pessoas que da área médica, inclusive tinha um médico, esse caso virou até notícia, profissional argentino que veio morar no Brasil, teve um burnout, resolveu ir para a área de tecnologia, se apaixonou pela parte de vendas e fez parte dessa turma, né? Então é um caso super legal e mostra justamente que esse curso não está fechado a um perfil específico, né? É um curso amplo. Então a gente tem um histórico muito legal de depois conseguir empregar, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de um aluno que está nessa faixa de idade e que depois de ter feito a nossa capacitação foi trabalhar na Arco Educação, que é uma das maiores empresas de educação do Brasil, está super feliz, né? Então tem outros casos como, por exemplo, a gente já capacitou um profissional que era representante comercial no auge dos seus 74 anos. 74? Foi super legal, maravilhoso, assim. E vou dizer, tá? Ele se destacou. Ele era pontual, ele pesquisava tudo antes das reuniões, ele se preparava, ele cumpria com as coisas que a gente combinava, né? Então foi um aluno, assim, fora da curva. Fora da curva. E é isso que eu tava falando antes, né? Muitas vezes profissionais com pouca experiência, maturidade profissional, pecam em coisas que os mais velhos já enxergam como uma obviedade. Cara, eu cumpri com o que eu combinei, né? Com as coisas que eu prometi, chegar no horário, né? Eu ter conteúdo para passar para o meu cliente. Tudo isso são coisas que a outra geração já faz de praxe. É complicado, né? E como é que... eu queria entrar... O curso é uma coisa incrível. Até depois eu quero entender, fora do ar, eu queria entender um pouco melhor. Mas eu queria entender também agora, se a gente pudesse entrar na questão da demanda. Como é que está a geração da demanda nas empresas de tecnologia, a preocupação das pessoas, dos CEOs, dos C-levels aí dentro das empresas de tecnologia em relação à contratação dessas pessoas, como é que está até a maturidade, sabe? Eu acho que existe também uma maturidade organizacional que tem dentro das empresas de que né, que a gente estava falando, eu vou contratar para SDR, vou contratar um cara aqui que era telemarketing, vou botar aqui e ele vai fazer o pré-venda para mim. Porque é só ligar e qualificar e passar para frente, né? SDR é só isso. Óbvio que não é. Tô quase levando um tiro teu aqui, mas obviamente não é isso. Mas é justamente essa provocação que eu queria ter, entendeu? Em relação a do que é realmente... O que tem que ter as habilidades e as metodologias de um SDR, de um pré-venda, com essa visão do empresário. Perfeito, entendeu? Perfeito. Bom, falando um pouquinho da demanda, a gente tem hoje mais de 120 vagas em aberto lá na Sales Hunter, somente para esses cargos de entrada, né? Falando de SDRs, profissionais de vendas de nível júnior, que são essas faixas salariais aí mais de entrada do mercado. E essa demanda não para de crescer, né? Então, inclusive no último relatório do LinkedIn, no ano passado, que é uma fonte confiável, das 25 funções mais buscadas dentro do LinkedIn, 5 delas eram funções da esteira de vendas, né? Entre prospecção, treinamento comercial, gestão de inside sales, né? De vendas internas. Então, são posições que estão sendo cada vez mais buscadas e tem algumas explicações para isso, né? Primeira é o crescimento do segmento de software como um todo, né? Então, o fato de desenvolver um produto, ele não se vende sozinho, né, galera? Quem acha que, eu vou fazer um software, é self-service, eu boto no ar e começo a vender. Deixa eu te fazer um parênteses, porque eu quero, deixa eu te fazer um parênteses desse papo, porque isso que tu falou é muito verdade, né? Então, tem aquelas empresários, pelo amor de Deus, né? Parceiros, né? Evoluam, né? Nesse tipo de conceito, né? Então, ideia não é grana. Não é? Então eu tive uma ideia de um produto gigante. Cara, isso aqui todo mundo precisa. Então vou vender. E aí você desenvolve, gasta uma grana para desenvolver aquilo, né? E aí a grana foi toda, o tempo foi todo pro produto e aí a esteira comercial. E por mais que doa, não ganha quem tem o melhor produto. Ganha quem vende melhor, Nossa. Quem escoa melhor o seu produto, Exato. A distribuição, o marketing. Essa é a verdade. Não ganha quem é mais conhecido. Exato. Quem se faz presente da maneira certa, no lugar certo, Exato. Né? Então, a verdade é que essa função de SDR tem milhares de vagas em aberto no LinkedIn nesse momento. Inclusive, não só de empresas brasileiras, mas de muitas empresas internacionais
que contratam no Brasil um profissional brasileiro que tenha um idioma, um segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol, para fazer um trabalho de prospecção internacional. Então, pela questão da moeda, pela questão do nível de maturidade, a gente tem uma qualidade de mão de obra gigantesca, né? Se for olhar Santa Catarina mesmo, nessa parte de marketing e vendas, é muito maior do que comparando com outras regiões, né? Puxado muito por grandes empresas da região, né? Como a RD, como a Exact, que acabaram povoando muito. Tracionando, né? E muita gente que acabou se interessando por essas empresas foi se especializar por essa área, foi buscar uma capacitação ou foi trabalhar numa dessas empresas, e aí tem um segundo idioma, e aí tá trabalhando, às vezes, de SDR para uma empresa internacional, ganhando em dólares, ganhando comissões expressivas. Então essa demanda também existe, né? Queira ou não, é muito mais barato para uma empresa internacional vir aqui e pagar em dólar. Eles estão pagando pouco, né? Para eles estão pagando pouco, pra gente é muito. Então eles estão rindo, a gente tá rindo. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. É lógico que isso tem um impacto muito grande, que no final das contas estão buscando uma mão de obra barata, né? Então a gente tem que desenvolver um valor agregado para que não seja tão mais barato assim, para que a gente consiga também ter competitividade com as empresas nacionais, né? Que é um grande problema também, né? O turnover na área comercial, né? Então, muita gente perdendo profissional de vendas, porque empresas de fora também estão de olho, né? Mas aí para fechar a questão da demanda, né? Então a gente tem acompanhado uma movimentação muito grande em contratação de profissional de pré-venda. Agora, diria assim, né? Tem um desafio grande também com a questão de inteligência artificial, de automação, como é que eu posso fazer para substituir. Vai muito do modelo de vendas, né? Aprofundando um pouquinho assim na questão técnica. Se você tem um produto de uma venda mais rápida, um valor mais baixo, um produto que já é conhecido, você vai fazer isso em escala. Beleza, cada vez mais é marketing, automação, outros tipos de canais de divulgação, mas se é um produto, um serviço complexo, né, um valor agregado mais alto, cada vez mais você vai precisar de um time comercial qualificado, preparado, que conhece do produto. Então o SDR costuma ser uma busca para quem está querendo gerar demanda no começo do negócio. Sim. E não sabe por onde começar. Eu vou colocar o dinheiro no Google, eu vou investir num evento. Não, eu vou contratar um profissional para fazer dezenas de ligações por dia. Então costuma ser um caminho de curto prazo muito mais barato do que outras ações. Então por isso que também a demanda está aumentando muito. É uma decisão muitas vezes economicamente viável, né? E tu vê hoje, Gustavo, a questão do... Vocês trabalham com os cursos, com a captação e tudo mais. E você vê hoje que a grande dificuldade para as pessoas conseguirem entrar ou se adaptar para essas vagas, assim, tudo mais, elas tá muito mais ligado as habilidades daquela pessoa mesmo ali, né, em termos para se adaptar às vendas, conhecimento técnico sobre a área de tecnologia como um todo, ou metodologia, porque, cara, tem metodologia a rodo, né? Então, metodologia de vendas, coloca no Google, vem diversas, né? Sim. E aí, o vendedor, ele tem que conhecer de todas essas metodologias, ele tem que mergulhar nelas, não, tem que ser mais macro. Sim. Como é que é isso, cara? Perfeito. Olha, eu diria que um vendedor que não conhece nenhuma metodologia, que não sabe técnica para prospectar, que não sabe técnica para negociar, que não faz gestão da sua carteira de clientes, que não sabe onde está errando, é um vendedor perdido. Dificilmente vai ter resultado. Mas falando especificamente desse caso, Lito, que tu citou ali, do profissional que está entrando no mercado, querendo aprender metodologia, eu nunca vi um vendedor engajado, interessado, com vontade de crescer, que não sabia nada de metodologia e que não conseguiu desenvolver o mínimo viável para conseguir entrar nessa carreira. Nunca o problema, a trava é a metodologia. Isso nunca é. Legal. O problema sempre é o desinteresse, a pessoa desistir, dar muita desculpa, colocar os problemas pessoais sempre à frente dos desafios profissionais e no final das contas a pessoa não desenvolve. Então, esse é o padrão, assim, geralmente quem fica pelo caminho, no nosso curso, não é aquele vendedor que era esforçado e não sabia nada. Isso é mais difícil. Acontece muito, eu já até tenho uma experiência, eu já vendo alguma coisa há muitos anos, mas eu não quero mudar o jeito que eu faço. Eu recebo um feedback e eu não sou reativo, eu não quero aprender, eu não tô interessado em estudar. Esse é o tipo de profissional, né? A gente chama o nome bonito, a coachability, né? A capacidade de receber um feedback, aprimorar e ir evoluindo. Esse é o profissional que muitas vezes não evolui nessa carreira. Que não consegue ir pra frente. Exatamente. Entendi. Cara,
queria ser um pouquinho mais técnico aí contigo, aproveitar aí teu poço de conhecimento aí como um todo, né? Mas a pessoa falando, a gente está falando muito sobre a pessoa que quer entrar nesse mercado, né? De tecnologia como um todo, e muito focado aqui na parte de pré-venda, que é a pré-venda que começa a atração de um negócio, é na parte de pré-venda, né? Então, você falou um pouco sobre salários. Eu acho que a gente tem um paradigma no nosso mercado também, que a gente tem medo de falar de dinheiro, né? As pessoas têm medo de falar de dinheiro, de falar de grana, de falar... E eu acho que eu já assisti palestras suas e tudo mais, e eu sei que você tem zero esse medo. Eu queria que a gente conseguisse, se você achar que cabe, se a gente falasse um pouquinho sobre isso. Assim, cara, é um mercado promissor, é legal se dedicar, eu consigo ter bons frutos, falando de grana mesmo, de propósito, porque tem a grana e tem o propósito, né, da empresa também. Eu entro numa empresa, eu tenho que estar um fit ali financeiro, mas eu também tenho que estar alinhado culturalmente, de propósito como um todo. Consegue dar um overview aí dessas questões, não? Com certeza. Vou puxar o exemplo que eu trouxe anteriormente do profissional que está fazendo a migração e pensando, cara, vale a pena vender tecnologia? Vale a pena ir para esse segmento? Qual que é a vantagem? Se a gente comparar, por exemplo, com trabalhar no shopping, trabalhar no comércio, trabalhar com serviços, além da questão da flexibilidade, da carga horária, dificilmente você consegue um bom salário fixo trabalhando na economia real, né? Leva um tempo, depende da cidade, ainda mais difícil conseguir um bom salário, mesmo trabalhando em cargos, né, de confiança, cargo de liderança. E dentro de um comércio, de um shopping, você dificilmente vai conseguir ganhar um salário fixo mais do que 2, 3 mil reais, né? Que seria um salário de pontapé de partida na área de tecnologia, né? Então, eu até uso o seguinte exemplo, né? Não acho que é uma questão de piso, né? A palavra piso não é a melhor palavra a ser empregada, mas pense o seguinte, né? Para a pessoa que trabalha no shopping, que queira ou não, tem a carteira assinada, tem benefícios, né? Tem uma série de questões envolvendo ali premiação, final de ano, para ela trocar isso por tecnologia, se não for para ela ganhar pelo menos uns 2 mil reais de salário, mais uma comissão, para ela poder esticar essa remuneração e aí crescer, muitas vezes nem compensa, né? Então, eu já parto do princípio que salário mínimo, por exemplo, não é um salário compatível para o segmento de tecnologia. É lógico que se eu vou dar um cargo extremamente júnior, não tem nenhuma experiência, vou dar uma chance, vou dar um treinamento, não estou criticando quem oferece o emprego, né? Isso é fundamental. Inclusive, contratem júniors, né? Contratem pessoas sem experiência. Mas a verdade é essa, né? Trabalhar com tecnologia envolve estudar mais, envolve um nível de estresse muito mais alto, mental, né? E essa capacidade de se desenvolver. Então a gente está falando aí que um profissional de vendas, logo no primeiro ano de carreira dentro de tecnologia, ele tem que ter a possibilidade de ganhar entre 3 e 5 mil reais de remuneração, contando fixo, contando variável. Isso não é uma regra, né? Então não significa que em 6 meses você tem que ganhar 5 mil por mês. Não é isso. Mas imaginando que um cargo de vendas júnior, né, batendo meta, ganhando comissão, essa expectativa não está tão fora da realidade, né? Inclusive tem casos que você pode superar isso. Né? E na parte de pré-vendas em si, não vendas, mas na pré-vendas em si, como é que normalmente é o variável, né? Então a gente está falando de pré-venda, é aquele cara da prospecção. É aquele cara que vai pegar o telefone, lista fria ou lista aquecida, vai pegar o telefone, vai ligar, teve ou não uma pré-qualificação antes, mas o cara vai ligar e vai qualificar para passar para frente. Essa variável, ela tá ligado... Explica um pouquinho pra gente de como é que é essa variável. Esse variável tá ligado a agendamentos que eu vou fazer pro vendedor, perfeito, ou fechamentos que o vendedor vai fazer. Existe sendo um pouquinho técnico aí, existe um SLA lá que o vendedor vai fazer para me devolver, para eu poder ter Enfim, explica um pouquinho o fixo, ok? Vamos entender um pouquinho sobre o variável de como é que é no mercado. Maravilha, Lita. Uma ótima pergunta e muito frequente, inclusive. Pouquíssima gente acerta a mão no modelo de remuneração variável. E digo mais, né? Modelo de remuneração variável, ele pode salvar uma empresa ou matar uma empresa, né? Se a gente travar a equipe comercial e não tiver resultados, pode ser um impacto gigante. Dentro da pré-venda, a gente tem que pensar o seguinte: o que está de fato na mão desse pré-vendedor é colocar o cliente na cara do gol com a pessoa que vai fazer a venda, vai fechar a venda. Então, dentro da rotina desse pré-vendedor, ele pode ser cobrado e premiado por aquilo que está na mão dele, que é colocar a oportunidade qualificada na mão do vendedor. E aí, depois que o vendedor fizer uma reunião, ele vai dizer realmente é qualificada, não é qualificada, para daí contar para essa bonificação. Só que, na verdade, é o seguinte: se a gente não criar um modelo híbrido, modelo misto,
entre o agendamento, né, a geração da oportunidade e o resultado de venda, cria um conflito de interesse entre as partes, entre o pré-vendedor e o vendedor. Então a ideia é o que você citou ali para mim, né? Ter um ajuste dessa torneirinha. Então 50% dessa variável, por exemplo, vir de agendamento e 50% vir do resultado de vendas. Então, você tem uma meta, por exemplo, de 30 oportunidades geradas nesse mês, isso vai te gerar 70% ou 50% da tua comissão. Os outros 30%, 50% dessa comissão vai vir se essas agendas que eram realmente qualificadas virarem negócio e virarem receita. E aí você pode pagar, por exemplo, um bônus para complementar esse valor, ou você pode pagar também um pedacinho da comissão para o SDR. Isso é legal, muita gente que faz. Porque a partir do momento que você cria uma comissão percentual para o SDR, ele trabalha muito perto do vendedor. Ele cria uma vontade muito grande de fazer aquilo acontecer, inclusive cobrando o vendedor, participando da negociação, se for o caso. E aí, essa estratégia costuma funcionar bem para os interesses da empresa, porque no final das contas, construir remuneração variável em vendas tem que olhar os interesses da empresa em primeiro lugar, do time de vendas, e que isso cria um alinhamento entre as partes. Não adianta ser só bom para a empresa, o time de vendas não vai entregar, e não adianta ser só bom para os vendedores, né? Que aí o resultado final não vai valer a pena. Então a minha recomendação é essa: não dá para colocar todo o dinheiro somente no agendamento, senão vai passar oportunidade desqualificada, mas também não dá para colocar só remuneração variável em cima de comissão. Porque imagina que esse SDR, esse pré-vendedor, ele construiu 20 oportunidades qualificadas, tinham sentido, mas naquele momento teu vendedor estava destreinado, estava de mau humor, não executou o processo e ele queimou essas vendas. Aí você tem um vendedor ruim e aí você vai perder o seu pré-vendedor, porque ele correu atrás, fez a parte dele e não ganhou nada por isso. Aí você volta para estaca zero, aí é um problema grande. Que legal. Na tua fala veio 2 pontos que eu queria ver a tua visão, cara, que é a primeira, uma coisa que eu já vi, que pela tua fala tu já me respondeu, mas eu quero a tua confirmação, de que nós temos, eu já vi no mercado, por exemplo, variável de pré-vendedor não pautado no agendamento, nem pautado na venda final, né? Que é onde vai dar o resultado de vendas como um todo, mas pautado no esforço. Que você tem que fazer 60 ligações por dia. Eu detesto, tá, Olito? Sendo muito sincero, detesto. Mas você vê isso no mercado? Você vê isso? Pouco, mas sim. Tá? Não tantos casos baseados da remuneração variável em si, mas da cobrança de fato da rotina. Do esforço, né? Então, a verdade é essa. A gente até aceita que não tenha venda, mas eu preciso entender qual foi o esforço e por que não comprou. É o que eu digo para os vendedores. Você até pode me dizer que não vendeu, mas né, isso tem que estar lá no CRM, bonitinho, os motivos. Então vai depender muito de cada caso, né, Lito? Né? E o outro ponto na tua fala, que eu acho, que eu queria ver a tua visão, é que nós temos o SDR, que é o pré-vendedor, e nós temos o closer, ou o executivo de contas, o cara que vai fechar a venda realmente. Existe uma relação padrão do mercado de tecnologia como um todo, de que eu preciso de 3 pré-vendas para um vendedor, 2 pré-vendas, cada pré-venda tem uma capacidade média de mercado de X agendamentos por dia. Enfim, existe um padrão de mercado assim? Ou não? Cada caso é um caso, cada produto é um produto, cada empresa é uma empresa. Boa. Na verdade, existem algumas correlações para que a gente chegue nessa equação perfeita, né? Cada empresa vai ter a sua realidade, até de acordo com a geração de demanda que ela consegue entregar. Mas vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho um produto voltado para somente as maiores empresas do Brasil podem comprar, é um cliente muito específico, é uma prospecção muito personalizada, dificilmente eu vou ter um monte de profissional de prospecção metralhando para tudo que é lado, trabalhando em volume para abastecer um executivo. Muitas vezes esse próprio executivo faz prospecção, conquista novas contas a partir de eventos, de relacionamento, e pode ter um profissional de prospecção para apoiar ele, para colocar oportunidades qualificadas. Se a gente vai para outros modelos, por exemplo, empresas que tenham uma geração de demanda mais por inbound, fazendo blog, mídia paga, parcerias, enfim, pode ser que tenham mais SDRs por vendedor. Então esse vendedor vai ter uma rotina de muitas calls, de demonstração. Então o foco dele é justamente empurrar, fechar, botar para dentro aquele negócio. Então ele não está focado em qualificar, em prospectar, não está focado no pós-venda.
ele tem uma rotina abastecida pelos SDRs para fechar negócios. Então, nesse modelo de venda, geralmente um produto mais barato, de giro mais rápido. Ticket mais baixo, né? Ticket baixo, é one shot, né? Tentar vender one call close, melhor dizendo, né? Que o pessoal fala. Tentar vender o quanto antes para esse cliente se bobear na primeira chamada, se for possível. Esse tipo de venda, esse closer costuma ter mais do que um SDR trabalhando para preencher essa agenda. Até porque se esse closer faz 4, 5, 6 reuniões no dia, tem que ter mais de um SDR para providenciar esse tipo de oportunidade, né? Sim, sim. Aí ele vai ter uma demanda um pouco maior. E existe, assim, dentro do processo de vendas, talvez fugindo um pouquinho do teu assunto, mas já que você está mergulhado nisso, né? Tu falou de inbound. Né? Existe o processo de inbound, né? Que existe lá uma ação de marketing, seja pago ou seja orgânico, que vai atrair, né? O inbound é isso, vai atrair a pessoa, existiu um certo interesse, é nutrido ou não, e entra no processo e aí segue a vida, né? Mas existe também aquele outro processo, né? Que é talvez o cold call, é o cara lista fria, que o cara, né? Eu peguei de uma plataforma, fiz meu ICP, fui numa plataforma, busquei isso e nutri. E existe e aí gerei um volume ali para o SDR que ele vai entrar em contato. Nesse processo mais focado ali nessas listas frias, o trabalho é diferenciado, a técnica é diferenciada. Ou seja, o mesmo SDR que você forma lá, ele está habilitado para um inbound e outbound, você trabalha essa diferenciação lá dentro do projeto, né? Como é que funciona? Excelente, excelente. A gente forma bastante o profissional olhando a prospecção de fato, né? Então, o outbound, a venda fria, né? Então, eu até brinco que o inbound muitas vezes é tirar pedido, né? Vender de fato é caçar clientes, é descobrir demanda, provocadores, né? Lógico que não é tão simples assim, não quero arrumar confusão aí com os meus amigos do inbound. Cada um tem a sua dificuldade, a sua particularidade. Mas o inbound é o filé mignon. O inbound costuma ser o filé mignon. O inbound tem uma taxa de conversão média 3 vezes maior do que o outbound. Então se espera que, se você consegue provocar demanda inbound, tem um aproveitamento muito maior daquele cliente que está na tua loja pedindo para comprar. Mas ele é mais caro. Normalmente ele é mais caro, né? Depende da tua estrutura, né? Então, se tu eventualmente tem uma estrutura de prospecção efetiva, tu consegue trazer clientes para mesa de valor mais alto e essa conta fica mais vantajosa. Tá, entendi. Mas isso não é uma garantia, depende do gestor que tem por trás dessa operação, né? Mas falando um pouquinho mais ali do outbound, né? Então, realmente, o nosso curso, por exemplo, ele é muito focado nas técnicas de prospecção. E sim, um profissional que faz prospecção é muito diferente de um profissional de vendas receptivo. Porque a verdade é essa, né? Hoje em dia, fazer, por exemplo, uma ligação fria, uma cold call, tá cada vez mais difícil e mais sem sentido. Alguns mercados você não consegue fugir disso, né? Eu vendo para supermercados. Esse cara não tá olhando o LinkedIn, esse cara não tá olhando o e-mail muitas vezes. Tem que ligar para o restaurante, tem que ligar no horário específico para conseguir falar e vender. Então, a venda por telefone não morreu. Só que para alguns segmentos mais digitalizados e algumas verticais que são mais modernas, cada vez faz menos sentido, né? Então a gente precisa preparar esse profissional de venda para saber escrever uma boa abordagem, para saber se portar em um evento, para desenvolver a sua oratória, para saber como fazer uma cadência de prospecção. Quantas vezes eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp? Qual que é o espaçamento dessa mensagem do WhatsApp com a mensagem no LinkedIn para que eu não fique inconveniente? Afinal, eu não estou fazendo uma ligação disparada para essa pessoa, então eu estou tentando obter a atenção. Então a gente prepara muito durante o curso para esse tipo de venda, que é a venda mais difícil, né? Entendi. E tu citou o WhatsApp ali, eu queria a tua opinião em relação a isso. Que existe uma discussão, eu entendo, aí eu vejo pelo menos uma discussão muito grande em WhatsApp, todo mundo WhatsApp, tá todo mundo conectado ali o tempo todo. E aí, naturalmente, as pessoas vão para prospecção via WhatsApp, né? Qual que é a tua visão de modo geral, tá? Eu sei que cada segmento é segmento, empresa é empresa e tudo mais, mas em modo geral, o que você acha da prospecção pelo WhatsApp? Prospecção, primeiro contato, né? De você abrir ali, o WhatsApp, ele é uma ferramenta de prospecção, pode ser usada como prospecção, primeiro contato e tudo mais, ou já é para uma segunda etapa de venda, já quando eu já tenho um relacionamento com ele. Como que tu vê isso? Perfeito. Eu sei que é uma discussão bem, não sei se tu já... É uma ótima pergunta. Eu acho que tudo depende do contexto, né? Então, por exemplo, se eu tô num grupo de WhatsApp e aí eu vejo que uma pessoa está procurando
contratar um vendedor. Ela está com dificuldade, ela postou naquele grupo, ela está precisando de ajuda. Eu não vejo nenhum problema, já que eu estou naquele grupo, naquele ambiente, de mandar um WhatsApp e oferecer o meu serviço. Afinal, a gente está naquele ambiente. Agora, o que não é legal são os vendedores que pegam contatos de telefone, às vezes indevidos, né, sem dar um contexto, e saem abordando como se aquilo fosse muito natural. Então, isso O novo telemarketing. Isso né? não, é o novo telemarketing. Isso não pega bem. Então, a primeira coisa se você conseguiu esse WhatsApp, você tem que saber como você conseguiu e explicar isso no primeiro contato com o cliente. Isso tem que ser a abertura da tua mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você, né, eu peguei teu telefone no LinkedIn, você colocou lá no cadastro, e aí eu chequei e era teu telefone mesmo. Como eu não, né, te mandei um e-mail e não consegui retorno, eu não vi problema em te mandar uma mensagem por aqui. Podemos conversar? Um exemplo. Tem que ser uma mensagem menos invasiva. Não dá pra mandar um WhatsApp de cobrança, um WhatsApp já com descrição de produto, uma coisa muito Jamais, agressiva. então, eu pego uma lista de outbound e jogo numa plataforma de bot com WhatsApp e faço uma abordagem por ali, né? Já, Jesus, Né? não faça. Viu, ó? Fica aí, pessoal. Ó. O especialista faça. aqui falando, não é o Lito que tá falando. Ó, a Especialista aqui falando. multa da LGPD só cresce, né? E a verdade é essa, até o impacto pro cliente, né? Então assim, se tu começa uma relação comercial já tendo que obter de maneira obscura o contato e enganar o cliente de como tu chegou até ele, imagina depois a entrega, a relação comercial Que que você vai relação ter. é essa que já começa torta? Já começa torta. Então eu acho que o ideal é não prospectar no WhatsApp no primeiro contato. Esse é o ideal. É claro que tem contextos específicos, mas o ideal é utilizar os canais profissionais, e-mail e LinkedIn. Essa é a recomendação básica. Alguns segmentos, Gustavo, meu segmento não funciona e-mail e LinkedIn. Tá bom, usa o telefone, né? Se prepara para fazer isso. Não é uma ligação inconveniente, é uma ligação direta e tem uma técnica de cold call para fazer isso. Mas na maioria dos casos hoje em dia, para quem vende para públicos mais digitalizados, e-mail e LinkedIn. A partir dali, eventualmente, se você consegue o WhatsApp de alguém, eu conheço uma pessoa que é um amigo em comum. Cara, você conhece o Lito? Você pode me passar o contato dele, de repente avisar ele que eu vou entrar em contato? Legal. Eu te mando um WhatsApp. Lito, o fulano me passou teu contato. Se a gente pode conversar? Isso é demais. Tu já diminui essa fricção. Entendi. E, cara, na vontade de ficar aqui horas aqui conversando sobre isso, que esse papo de vendas é fascinante. Mas, enfim, a gente tem que caminhar aqui pro final. Mas eu queria, cara, que tu... Primeiro, duas coisas que eu queria entender. Primeiro, eu queria entender também... Por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia, estou escutando esse podcast, estou entendendo mais sobre a parte de vendas, estou conhecendo o Gustavo, a Sales Hunter e tal. E, cara, eu não tenho vagas, eu tenho um problema de equipe. Né? Eu tenho problema de equipe. Minha equipe não está tracionando. Não estou conseguindo tracionar a minha equipe, né? Não sei se eu tenho que trocar, não sei se eu tenho que capacitar, não sei o que eu faço. Para que lado que eu vou? O que tu sugere? A Sales Hunter ajuda? Não ajuda? Para onde que eu vou? O cara que não está assistindo a gente não está conseguindo tracionar, muito focado em time. Legal, maravilha. Olha, para cada etapa do processo de vendas vai ter uma solução mais adequada. Então, por exemplo, se eu estou no momento onde eu não consigo identificar os meus gargalos, eu não tenho métricas, eu não sei exatamente a configuração da equipe, eu preciso de uma nova estratégia. Talvez só contratar pessoas de operação, pessoas táticas, não vai resolver o problema. Então aqui tem dois caminhos. Ou você vai buscar um profissional de gestão comercial, um profissional com experiência em criar estratégia, em montar equipe, para ele te ajudar a repaginar esse processo e fazer uma estratégia nova. Ou existem muitas empresas super competentes de consultoria comercial. Empresas que são mão na massa, que vão te ajudar a fazer um bom diagnóstico, a entender um plano de ação, ajudar na implementação. E muitas dessas empresas depois vão se conectar com a própria Sales Hunter, né? Então depois de fazer esse diagnóstico vai entender, olha, Lito, tem que mudar aqui o perfil, tem que mudar a remuneração, tem que ter menos gente, só que mais capacitada. A partir dessa definição conceitual e com base em números, a gente entra na jogada. Então, o plano de ação aqui é treinar o time de prospecção para aumentar a eficiência ou contratar esse líder de vendas. Aí a Sales Hunter entra na jogada para identificar o perfil correto, sugerir uma remuneração e, obviamente, o que a gente faz de melhor, que é entregar os melhores candidatos do mercado, né? Entendi. Mas o treinamento em company, vocês também fazem? A gente não faz o in company, que seria presencial, né, focado naquela empresa. O que a gente tem é a possibilidade das empresas que estão... que tem uma equipe de SDR, que fazem prospecção,
elas podem comprar o SDR agora para treinar as pessoas da sua equipe. Então a gente oferece a possibilidade do B2B, né? Ou seja, a empresa pode matricular os seus profissionais nesse programa sem que eles depois sejam encaminhados para o mercado, né? Seria por isso que teria o custo para a empresa. Então tá, então e o caminho, procura aí o Gustavo nas Pode redes me procurar, sociais. Pode me procurar. Que ele encaminha aí pro teu SDR e o teu SDR vai fazer o processo de venda. Quando não é eu mesmo, que eu gosto de vender, que é uma coisa. É mesmo? Eu adoro. Tem que estar com o machado afiado. É, né? Sem dúvida. E a área de marketing e vendas, ela é responsável pela atração das empresas, né? Óbvio que uma empresa não é constituída só dessas duas áreas, mas a atração das empresas é constituída nessas duas áreas, né? Então, você identificar qual é a deficiência em cada uma dessas duas áreas, cara, dentro do meu processo de vendas como um todo, eu gosto muito da frase de que vendas é ciência. Sim. Né? É uma engrenagem que você vai fazer, né? Então eu preciso fazer X ligações que vão gerar X agendamentos, preciso ter lead, preciso ter apresentações, tem taxa de conversão, tem um inbound, tem um outbound, tudo isso tem que estar bem alinhado, e aí eu vou saber, eu tendo isso muito bem planificado, eu vou saber exatamente qual parafuso que eu preciso apertar para aquilo ganhar velocidade, concorda? Total. Inclusive, né, um ponto a complementar é que nem sempre o problema da empresa é vendas, né? Em alguns casos, o produto ainda está mal validado, muitas vezes é um mercado muito difícil de você acessar, então você tem que ter contatos, então não adianta fazer um processo de venda com baixa credibilidade, sendo que é um mercado muito mais fechado. Em outros casos, você tem que provocar uma demanda inbound, fazer conteúdo para poder atingir um público maior. Então, um erro muito comum também é a gente achar que é só ter um time de vendas ou ter uma automação de vendas que o resultado vai crescer. Às vezes, né, mesmo tendo um ótimo vendedor, o resultado pode ser nulo. Então, é importante fazer esse diagnóstico para ver se é uma dificuldade de gerar demanda, se é uma dificuldade de converter as oportunidades e aí sim saber aonde focar. Se é uma consultoria, se é um líder, se é renovar e capacitar a minha equipe de prospecção. Então o comercial tem uma série de complexidades. E vários desafios, né? Muitos desafios. E tudo passa, não pode esquecer, né? Tudo passa por pessoas. Exatamente. São pessoas que entregam aquilo que a gente precisa. É isso. Né? Então não dá para perder o foco disso, né? Gustavo, obrigado por ter vindo aqui. Contribuir um pouquinho aí do teu conhecimento aí com a gente. Já fica aqui um segundo convite, que eu acho que cabe aqui uma discussão com mais gente nessa mesa, para a gente falar mais sobre vendas, sobre tecnologia como um todo, a gente fazer um grande debate aí. Já fica aqui um pré-convite para você vir aí com outras figuras aqui do nosso mercado para a gente conversar mais sobre isso, tá? Muito obrigado pela tua participação, tá? Maravilha. Obrigadão. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Pantech, né, o seu podcast de tecnologia, de novo, que acontece aqui nos estúdios Alma, do grupo Jovem Pan. Nós vamos ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. Fique ligado, dá um like aí, compartilha e aguarde o próximo episódio.